Salve Maria Santíssima, tudo bem? Eu sou a Viviane Ribeiro e este é o nosso canal, a Hora Católica. Seja sempre muito bem-vindo. No vídeo de hoje vou te falar sobre as novas normas publicadas no dia de hoje, sexta-feira, 16 de julho de 2021, pelo Papa Francisco em relação às celebrações da missa antiga ou missa tridentina. Saiba também o que muda com a decisão dele. E nesta sexta-feira, 16 de julho de 2021, o Papa Francisco publicou as novas normas sobre a missa antiga. Ele publicou um documento limitando as celebrações da missa antiga ou missa tridentina. Ele diz que o rito tem sido instrumentalizado por grupos contrários ao Concílio Vaticano II. Rito antigo, forma extraordinária do rito romano ou rito tridentino, corresponde à missa que era celebrada por praticamente toda a Igreja Católica de rito latino antes da reforma da liturgia decidida pelo Concílio Vaticano II. O rito de 1962 continuou a ser celebrado por pequenos grupos durante os anos depois do concílio e acabou por ser liberalizado primeiro por São João Paulo II e depois por Bento XVI para grupos de pessoas que se sentissem particularmente ligadas às tradições antigas e à liturgia anterior ao concílio. Um dos propósitos era evitar cisões, divisões e fomentar a comunhão na igreja com grupos tradicionalistas. Contudo, numa carta dirigida aos bispos de todo o mundo, que acompanha o moto próprio Traditionis Custodes, Francisco explica que, apesar de bem intencionadas, as iniciativas dos seus antecessores acabaram por ser instrumentalizadas. Ele disse, abre aspas, infelizmente a intenção pastoral dos meus antecessores que pretendiam envidar todos os esforços para que todos aqueles que verdadeiramente desejam a unidade possam permanecer nesta unidade ou redescobri-la, muitas vezes foi seriamente negligenciada. Uma possibilidade oferecida por São João Paulo II e depois por Bento XVI para recompor a unidade do corpo eclesial no que diz respeito às várias sensibilidades litúrgicas foi utilizada para aumentar distâncias, endurecer diferenças, construir contrastes que ferem a Igreja e atrapalham seu progresso, expondo-a ao risco de divisões. Fecha aspas. Criticando o que diz serem os abusos litúrgicos que acontecem também com o atual rito romano, o Papa diz que está triste por um uso instrumental do Missale Romanum de 1962, cada vez mais caracterizado por uma rejeição crescente não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II, com a afirmação infundada e insustentável de que traiu a tradição e a verdadeira Igreja. Se é verdade que o caminho da Igreja deve ser compreendido no dinamismo da tradição, que nasce dos apóstolos e progride na Igreja sob assistência do Espírito Santo, o Concílio Vaticano II constitui a etapa mais importante desse dinamismo, em que o episcopado católico ouviu para discernir o caminho que o Espírito indicava à Igreja. Duvidar do concílio significa duvidar das próprias intenções dos padres, que exerceram solenemente o seu poder colegial cum petro et sub petro no concílio ecumênico e, em última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja, escreveu o Papa. Nesse sentido, o novo documento do Vaticano estabelece que o rito saído da reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II é a expressão única da lex orandi do rito romano e dá aos bispos locais a autoridade plena para regular o seu uso nas suas dioceses. Agora, o que muda com a decisão do Papa Francisco?
Bom, os grupos que já existem pelo mundo e que celebram o rito antigo podem continuar a fazê-lo mediante a autorização dos bispos, que devem ceder igrejas para o efeito. Estas não devem, contudo, ser igrejas paroquiais, e pede-se aos bispos que não permitam a criação de novos grupos para além dos que já existem. Cabe ainda ao bispo averiguar se os grupos que já existem respeitam ou não a legitimidade da reforma litúrgica e do Concílio Vaticano II. Fica decretado ainda que os padres ordenados após esse dia passam a precisar de autorização do bispo a conceder apenas após consulta à Santa Sé para poderem celebrar a missa segundo o rito antigo e que os padres que já o fazem devem solicitar autorização para continuar a fazê-lo. Estas normas dizem respeito a sacerdotes diocesanos, uma vez que os membros de ordens religiosas, incluindo aquelas que usam exclusivamente o rito antigo, ficam sob a alçada direta da Santa Sé e das suas congregações para o culto divino e para os institutos da vida consagrada. E o atual documento Traditionis Custodes revoga e substitui todos os documentos e normas anteriores. Então foi isso e eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual a sua opinião? O que você achou destas mudanças? Deixe aqui embaixo nos comentários. Quero te pedir também que deixe o seu like, compartilhe com o máximo de católicos que você puder e se inscreva se por acaso ainda não for inscrito. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria!